A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana, vamos estudar a lição de número 3, que tem por data 16 de julho de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O Perigo do Ensino Progressista. Então, nesta lição, queridos, veremos alguns perigos do ensino progressista à fé cristã bíblica. Fazem parte aí do arcabouço progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, bem como suas derivadas, tais como teologia feminista, teologia negra, teologia queer. Então, o propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Então, queridos, ao final desta lição, estimulemos aí aos alunos a reafirmarem a autoridade da Bíblia para toda a prática e fé, a conhecer e a ensinar as grandes doutrinas da Palavra de Deus e, finalmente, a cultivar uma vida de santidade ao Senhor. Então, eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve aí como uma preparação, um devocional diário para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 10 de julho de 2023, tem como título: As Escrituras advertem o cristão a viver em santidade. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Queridos, todos nós erramos e todos nós somos pecadores. Então, sabendo disso, como é possível andar em santidade? Certamente, os santos que Deus procura não são aqueles que nunca erram. Os santos que Deus procura são aqueles que se esforçam para buscar a Deus constantemente. Além disso, são aqueles que procuram fazer a coisa certa constantemente, que se esforçam para evitar o pecado constantemente, e que quando pecam, buscam o perdão de Deus rapidamente. Em um determinado momento da nossa caminhada, nós enfrentamos aí tantas dificuldades, tantos desafios, que temos aí a sensação de que é impossível ser santo do jeito que o Senhor nos pede para ser. Certos mandamentos da lei de Deus parecem impossíveis de serem executados. Por exemplo, perdoar aqueles que nos magoaram, não se misturar com determinados grupos de pessoas, vencer os desejos da carne. Porém, queridos, algo interessante que descobrimos ao meditar na palavra é que Deus, como nosso Pai e Criador, conhece os nossos limites e Ele sabe muito bem o que somos capazes e o que não conseguimos fazer. Então, é mesmo possível andar e viver em santidade? Sim, queridos, é possível. Deus conhece aí os nossos limites. E se Ele, que é o nosso Criador, está aí nos pedindo para que nós façamos algo, é porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. E ainda que não sejamos, queridos, Deus é mais do que poderoso para nos capacitar. Portanto, temos que confiar no Senhor e, ainda que seja difícil, obedecer à voz dele. Em Apocalipse 22, versículo 14, está escrito:
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Interessante que nessa passagem o apóstolo João, que é o escritor aí do livro de Apocalipse, não fala aí de forma literal, né? Como, por exemplo, bem-aventurado aquele quem lava suas roupas em uma bacia cheia do sangue de Jesus. Não. Ele fala aqui de uma maneira figurada, no sentido de que bem-aventurados ou felizes, né, são aqueles que se esforçam para obedecer os mandamentos da palavra de Deus constantemente. Tanto até que em outras traduções bíblicas, este mesmo versículo está escrito assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, buscar a santidade nos dias de hoje é extremamente necessário para ter uma comunhão saudável com Deus. Santidade é sinônimo de felicidade, ou seja, estando cheios do Espírito Santo, naturalmente somos mais felizes. Portanto, queridos, não é impossível viver em santidade. Então, Deus deseja ser encontrado e nós só precisamos buscá-lo da maneira correta. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.